Bom, para quem ainda não sabe, meu nome é Braulio, né? Pessoal, algumas pessoas aí já me conhecem. E eu vim hoje falar sobre a felicidade em um mundo instável. Eu vou tentar me ater aos 20 minutos, então eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque é muita coisa para falar. Mas vamos lá. Eu queria partir de uma definição que leva o título dessa conversa, que é a felicidade em um mundo instável. Primeiro, entender o que é um mundo instável, um ambiente instável. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver bem aí, mas eu pus essas três imagens que para mim caracteriza bem o que é um ambiente instável. Então eu tenho, na época das cavernas aqui, que para comer você tinha que caçar um mamute, ou épocas de guerras, né? Ou então mesmo a sonda Curiosity, que está lá em Marte, e nenhum ser humano sabe o que ela vai encontrar lá, então também para mim é um ambiente instável. E aí vem a pergunta, o ambiente que a gente vive hoje, que é esse ambiente onde está todo mundo correndo aqui, todo mundo tem que ser bonito, tem que ser legal, tem que ter sucesso, você é obrigado a ter as coisas, você vai para casa, você vai trabalhar, você não sabe se você vai voltar, se o metrô vai quebrar. Isso para mim é um ambiente instável também, é um mundo instável, né? E em que conclusão eu cheguei? Que a instabilidade ela faz parte da vida, tá? Então não adianta você esperar a instabilidade terminar para você começar a buscar a tua felicidade. Ela vai acontecer independente do que você quer, você não tem controle sobre ela. E a instabilidade não pode influenciar na tua felicidade, tá? Então, a definição que eu queria propor é essa aqui, ó. A felicidade é o resultado de um processo de decisão pessoal, que independe da instabilidade do sistema. Então, a gente precisa entender o que a gente quer e a partir disso aqui a partir dessa definição, eu vou entrar no que eu chamo de ciclo da busca da felicidade. E o primeiro ponto é o descobrimento. O que é a felicidade para você? O dinheiro, é amor, é uma boa comida, um bom vinho, né? O que você entende, o que você imagina que é a felicidade para você, tá? Por que eu faço essa pergunta? Porque quem tem que saber o que te traz alegria é você mesmo, tá? O fato é que não existe felicidade coletiva. Se você ganhar na loteria, o seu vizinho não vai ficar feliz, ele só vai ficar feliz se você der um pouco do dinheiro para ele. E ainda assim é capaz dele reclamar, pô, ganhou tanto, só me deu isso, né? Aquela coisa. Então, a felicidade ela parte de um processo pessoal. E a partir do momento que você chega na sua felicidade, você pode compartilhar ela com as outras pessoas. E a partir daí que se cria, por exemplo, não seria uma felicidade coletiva, mas a outra pessoa passa a ser feliz ou estar feliz com a tua felicidade, tá? O que é importante o descobrimento? Se você sabe o que te traz alegria, então você pode investir para que aquilo cresça. Porque não tem nada mais broxante do que você investir numa coisa errada. E se você não sabe no que investir, você vai investir em um monte de coisa e a vida vai te retornar um monte de porcaria, né? Então você tem o teu caminho aqui, o teu caminho que te leva, sei lá, pro teu sonho. E quando você investe em qualquer coisa, você perde tempo, você perde o seu recurso. E aí a decisão não fica para você, tá? Você não investe certo e você pode estar indo mais para longe do teu caminho. Então, o primeiro ponto é você descobrir o que você quer, o que é felicidade para você. E a partir disso você tem que tomar algumas decisões, tá? Que tipo de decisão? Com que roupa eu vou na festa, ou que marca de shampoo eu compro? Essas são decisões do dia a dia. A proposta é tomar algumas decisões um pouco mais profundas do que isso, tá? Estão baseados nessas três questões. Quem eu quero ser, como eu vou fazer e o que eu quero ter com isso. Eu costumo, quando eu falo desse tema, eu costumo falar sobre um exemplo de um colega meu, um vizinho meu, que desde de criança ele só gostava de jogar jogos de simulação de avião, de simulação de aeronave, e na cabeça dele ele já era um piloto, ele já queria ser um comandante, desde pequeno. E ele foi batalhar na vida para ver como é que ele podia fazer, né? E aí ele fez todos os trâmites que ele precisava, fez escola, tirou brevet e tal. E o que ele queria ter com isso? Ele queria ter a sensação de poder pilotar um avião internacional, um Boeing, enfim. E no final das contas ele conseguiu fazer isso e hoje ele mora na China e trabalha como comandante de uma
como é que se diz, de uma empresa multinacional, enfim, ele viaja o mundo inteiro. E a importância da decisão é essa aqui, ó. Se você não decidir, a vida vai decidir por você. E toda vez que a vida decide por você, a chance de você conseguir chegar onde você quer é muito pequena, porque você deixa o acaso. Então, de novo, se você tem um caminho para o teu sonho, sei lá, se você imaginar 8 direções e deixar o acaso, você tem 1/8 de chance de conseguir aquilo. A vida não tem só 8 opções, a vida tem milhares de opções. Então, a chance de você não conseguir chegar onde você quer, se você não decidir o que você quer para a sua vida, ela é muito pequena, tá? Uma coisa que eu costumo falar em relação a isso é assim, as decisões que você toma agora, elas vão nortear o teu futuro. Então você imagina daqui a 30 anos, que tipo de lembrança você quer ter da sua vida, tá? Imagina daqui a 30 anos eu quero olhar para trás e eu quero ver o quê? Quem é a pessoa que eu quero ver, lembrar no dia a dia o que aconteceu, se eu queria ter filhos, eu vou lembrar que eu, sei lá, fui fazer a viagem, fui ficar com alguém que eu gostaria de ficar, enfim. Tá? Então a questão aqui segunda parte do ciclo você tem que decidir o que você quer. Tá? Eu incluí um slide aqui, que tem uma quebra de paradigma, ele parece não fazer muito sentido estar aqui, mas quando chegar no final do ciclo, vai fazer todo sentido. E como é uma coisa importante, eu pus aí o selo de o pulo do gato, tá? É o que denota aqui que é a importância. E aí, muitas vezes eu pergunto para as pessoas, você é feliz? E aí, se eu perguntar aqui, várias pessoas vão levantar, eu sou feliz, vai levantar a mão e tal. E eu digo, dentro desse conceito que eu montei aqui, que não é possível ser feliz, mas é possível estar feliz. E é possível estar feliz a maior parte do seu tempo, se você quiser. Tá? Por que eu faço essa distinção? Porque ser é possuir uma característica. Você nasce com aquilo. Tá? Por exemplo, a minha mãe nasceu com olhos verdes. Ela tem olhos verdes até hoje. Ela possui essa característica. Na questão de estar, é possuir temporariamente uma característica. Então eu tenho minha irmã, se ela quiser ter olhos verdes, ela tem olhos castanhos. Mas se ela quiser ter olhos verdes, ela pode comprar um par de lentes verdes e colocar. Enquanto ela tiver com aquelas lentes, ela vai possuir aquela característica. E assim, por que eu digo que não é possível ser feliz? E também não é possível estar feliz o tempo todo? Essas pessoas que dizem, eu sou feliz, em algum momento, elas têm períodos de tristeza também. Você não consegue ficar. A vida não é que nem a Disney mostra, né? Que a Cinderela apanha lá, é xingada, tem que lavar o chão e no dia seguinte ela acorda falando bom dia para os passarinhos, né? Aquela coisa. Então, essa questão de possuir temporariamente uma característica, o que é importante disso? É que a felicidade ela é um estado transitório, tá? Da mesma forma que a tristeza. E se eu quiser me considerar uma pessoa feliz, eu tenho que tentar buscar minha felicidade para estar feliz a maior parte do meu tempo. Tá? Então, a questão aqui é que a felicidade não é uma característica, é um estado passageiro. Quando eu falo sobre isso, eu estou incluindo aqui nos nossos ingredientes a questão de tempo, tá? Tudo é temporário. E por ser temporário, a felicidade ela é muito frágil, né? Ela é um pouco frágil. Você tem que cuidar com um pouco mais de carinho desse tema, tá? Aí continuando no ciclo, eu já tive a questão da ideia do que eu gostaria de ser e depois eu tive a decisão. E não adianta nada você ter uma decisão se você não tiver uma ação para chegar onde você quer. Então, a partir do momento que você tem a decisão e a ação, você pode, né, chegar na felicidade. Só que o que motiva para você tomar uma decisão e para você ter uma ação? O que te motiva é o teu desejo. É o teu desejo de seguir em frente, é o teu desejo de chegar em algum lugar. Tá? E aqui eu queria descrever um pouco o ciclo dos desejos. Tá? Como é que funciona um desejo dentro da nossa cabeça? O ciclo do desejo ele funciona assim, vou pegar um exemplo rápido. Primeiro uma ideia surge na sua cabeça, por exemplo, eu penso em comer um chocolate. Pensei em comer um chocolate. Aí eu vou traçar um objetivo. Beleza, meu objetivo agora de vida passou a ser comer o chocolate, porque eu estou com vontade. Aí o planejamento. Puxa, como é que eu vou fazer? Eu não tenho chocolate em casa, eu vou comprar um chocolate e vou comer. Vou sair e vou comprar um chocolate. Beleza. Aí vem a execução.
Bom, eu efetivamente saio, aqui é a parte da ação, né? Eu efetivamente saio de casa, vou na padaria e compro um chocolate. Comprei, beleza. Aí eu parto para a concretização da ideia. Comi o chocolate. E aí aqui, isso pode parecer meio estruturado, mas é o que acontece na nossa mente em 1/1000º de segundo. Assim, pau, você pensa numa coisa, você já traça o seu objetivo, já faz o seu planejamento e já parte para a execução. É uma coisa pequena, assim, né? Aí eu te pergunto, o ciclo acabou aqui, tá beleza? Não. Aí vem o cérebro e tem outra ideia, tá? E aí o que acontece? Se esse fosse o mundo ideal, o cérebro só teria ideia no item 6. Só que o que acontece? Você está no objetivo pensando em uma coisa, o cérebro vem e tem outra ideia. Aí você está no planejamento, o cérebro vai e tem mais 2 ideias. Aí você está na execução, já vem mais 4 ideias. E fica aquela bagunça, né? Não é assim? Tá dando risada aqui, porque é assim, né? Ainda mais a gente. Então, o cérebro tem o hábito de criar desejos continuamente, tá? Depois que você entende esse ciclo dos desejos, que você começa a entender como é que funciona isso na tua cabeça, a grande importância disso é tentar terminar o que você começou. Em que sentido? Eu vou pegar todas as minhas ideias e vou terminar? Não. Eu vou ter milhares e milhares de ideias. Por exemplo, eu quero fazer um outro curso superior, uma outra faculdade. O curso leva 4 anos. Então, sei lá, minha ideia é esse tamanho aqui. Aqui eu tenho 4 anos. Nesse meio tempo eu vou ter centenas, talvez milhares de outras ideias. Eu vou querer, sei lá, comprar um carro, trabalhar em uma determinada empresa, aprender uma língua nova. Vou querer ter um monte de ideia no meio do caminho. A importância é você focar nas ideias corretas, nas ideias que são melhores para te aproximar do teu caminho e tentar terminar o máximo de coisas que você puder. Por que é importante terminar o ciclo de um desejo, concretizar uma ideia? E aí aplicando isso no que a gente estava falando de felicidade. Por que é importante isso? A cada vez que você concretiza, que você chega no item 5 aqui, imagina que vocês têm um banco da felicidade e você tem uma conta corrente lá, tá? Cada vez que você concretiza uma ideia, você recebe um depósito nesse banco. E aí você tem outra ideia, você vai lá e concretiza uma ideia e você recebe mais um pouquinho. E com isso você vai fazendo a manutenção da tua felicidade, tá? Mas, beleza, ok, eu consigo entender isso. Mas é qualquer desejo que eu posso realizar que vai me trazer isso? Não. E aí vem o segundo slide do pulo do gato. Essa aqui eu imagino que seja a parte mais importante do que eu estou falando aqui. Existem 2 tipos de desejos, tá? Eu pus aqui e separei dessa forma. Eu tenho o desejo interno, que é um desejo natural, e eu tenho um desejo externo, que é um desejo fabricado, tá? No desejo interno, a decisão é só sua. Você toma aquela decisão, pronto, acabou. No desejo externo, a grande diferença é que alguém ou algo tenta te influenciar a fazer aquilo, tá? Por exemplo, desejo interno, seu filho quer ser músico. Por que ele quer ser músico? Porque primeira vez que ele viu uma orquestra tocando ao vivo, ficou maravilhado com aquilo e ficou pensando naquilo, e aí a partir disso ele entrava na internet para ver preço de instrumento, ele transformou aquilo na vida dele, ele se apaixonou por aquilo e ele queria seguir naquele caminho. Só que quando você era mais novo, você não conseguiu estudar engenharia, né? E aí você vira para o teu filho e fala, não, você não vai ser músico, você vai ser engenheiro, porque eu estou pagando sua faculdade, você vai fazer engenharia. E aí você começa a falar para ele, não, engenharia é legal, é bacana, você consegue construir as coisas e tal. E você começa a jogar uma ideia para ele, para que ele entenda que ser engenheiro é legal, enfim, não digo que não seja, mas não é um desejo dele. Isso é um desejo que você está tentando embutir na mente dele, você está tentando fazer com que ele ache que a ideia é dele. Então, uma diferença grande que tem entre o desejo interno e o desejo externo é que no desejo externo, alguém tenta te convencer daquilo, alguém te convence, mas você não sabe por que você está fazendo aquilo, tá? E no desejo interno, não. No desejo interno, você convence a si mesmo e você sabe o porquê daquilo. Você sabe que é aquilo que você quer, tá? E a diferença maior que tem entre os dois é na conclusão. Quando você conclui um desejo interno teu, que nem a história do chocolate. Poxa vida, eu estou morrendo de vontade de comer um chocolate. Eu vou lá e como aquele chocolate. Guardadas as devidas proporções, isso dá um propósito para a sua vida. Você se sente realizado com aquilo, tá?
De outra forma que o teu desejo externo, ele te desvia de um pouco do caminho. Tá? Por exemplo, essa mesma história de chocolate. Imagina que eu não estou com vontade de comer, acabei de almoçar, mas eu chego no caixa do restaurante e tem lá os docinhos e o chocolate e tal. De tanto eu ver a propaganda na televisão e em todo lugar no mercado que eu vou, tem a propaganda do chocolate, eu vou lá e compro aquele chocolate para comer. Só que eu não sei por que eu fiz isso, porque a ideia estava embutida na minha cabeça, mas eu não queria. E aí eu vou comer o chocolate e vou estragar meu regime. Então me desviou do meu caminho. Tá? A importância disso é saber diferenciar os desejos internos dos desejos externos. Eu disse que isso aqui talvez seja a parte mais importante, porque se você não consegue diferenciar os dois desejos, você tem um grande problema para conseguir chegar num nível de felicidade que você gostaria. Ok? E como é que eu faço para chegar nessa ideia, conseguir ter a ideia de separar essas duas coisas? Eu coloquei aqui como o valor da solidão útil. E o que é isso? É o seguinte, toda vez que você precisa entender algum desejo, entender se o desejo é interno, externo, enfim, pensar um pouco, você precisa escutar a tua voz interior para saber se é aquilo que você quer. E quando você precisa escutar a sua voz interior, você precisa calar o mundo, você precisa se separar um pouco dessa influência que paira sobre a gente e tentar fazer o que eu chamo de construção do seu espaço pessoal, para você descobrir um pouco mais a sua individualidade, entender quais são as suas necessidades e os seus próprios desejos. Tá? Se você não consegue construir um espaço pessoal teu, tem grande probabilidade dos desejos externos tomarem conta. E você, por exemplo, você assiste um comercial de cerveja, e aí todo dia você assiste um comercial de cerveja e fica na tua cabeça que para você ter amigos você precisa ir pro bar tomar cerveja. Poxa, mas eu não bebo, eu vou fazer o que no bar? E aí você começa a se sentir culpado que você não foi no bar, por isso que você não tem amigos. Faz umas associações meio malucas. Então quando você se isola um pouco do mundo, você consegue separar um pouco quais são os seus desejos. Né? E aí, qual a dica para se fazer isso? Tem uma dica que eu coloquei aqui que eu tirei do site do Templo Zulai, que é um templo budista aqui em Cotia, São Paulo. Bem bonito, e aí depois se vocês quiserem eu passo mais informações. Essa é uma das, eu pus aqui como uma dica do monge, é uma das 100 considerações que tem nesse site. Então é a dica do monge. Qual que é? Ficar sozinho fazendo alguma coisa que você gosta pelo menos meio-dia por semana. Tá? Na vida corrida que a gente tem, é um pouco difícil você ficar, 4 horas sozinho fazendo o que você quer, principalmente se você tem filhos, enfim, né? A vida é meio corrida. Mas isso não precisa ser tempo integral, assim, eu não preciso ficar 4 horas no meu dia. Eu conheço algumas pessoas que fazem alguma coisa que elas gostam, que é só delas durante meia hora todo dia. Por exemplo, tem um amigo que toca violão, que ele 4 ou 5 vezes na semana, ele separa 20 minutos ou meia hora do dia dele só para tocar e ali ele fica no mundo dele. E ele consegue separar um pouco, ele consegue organizar um pouco mais as ideias dele para que ele possa aprender a separar. Tá? Então assim, se você não passa um tempo sozinho, nenhum pensamento vai ser só seu, você sempre vai estar dividindo seu pensamento com alguém, sempre vai estar tentando encaixar outras coisas no que é teu. Tá? Sim, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Facebook e WhatsApp não é solidão útil, tá? É uma solidão extremamente uma solidão extremamente inútil, porque você pode até a mesma coisa que você ficar sentado no canto da sala sentindo dó de si mesmo porque você está sozinho. Não é esse tipo de solidão que eu estou falando a solidão de você estar sozinho fazendo alguma coisa que você gosta e que vai fazer bem para você, tá? E aí acontece um fenômeno que eu acho legal. Quando você passa mais tempo sozinho, não digo que você vai passar todo o seu tempo, mas quando você faz isso de uma forma útil, você consegue, como eu tinha falado, chegar em desejos melhores. Ou seja, mais desejos internos e menos desejos que o mundo impõe para você. E aí ocorre um fenômeno que é legal, que é o aumento do teu amor próprio. Você começa a se sentir melhor, você começa a ficar mais confiante, você começa a se ver de uma forma mais amorosa, de uma forma mais carinhosa com você mesmo. E por que é muito importante o amor próprio? Né? Porque você não pode dar para os outros aquilo que você não tem. Tá?
Então, se você não tem amor para dar para si mesmo, como é que você vai dar isso para alguém? Tá? Não é possível. Tá? Quando você começa a aumentar o teu amor próprio, você começa a se sentir melhor. E aí, como é que você faz isso? Aquela coisa, conseguir concretizar um desejo, recebo lá um depósito no banco da felicidade e aumento o meu amor próprio. E aí eu vou lá e concretizo outro desejo e recebo outro depósito. Tá? Por que isso é importante? Porque o amor é uma via de mão dupla, ele precisa ser retroalimentado. Seja o seu amor com você mesmo, ou seja o seu amor com outra pessoa, ou com o mundo, enfim. Tá? Essa é uma parte importante. Então, já estou quase acabando aqui também. O nosso ciclo. Na verdade, assim, o ciclo ele é mais ou menos esse. Eu preciso entender o que eu quero, depois eu preciso decidir o que eu quero, preciso ter uma ação, correr atrás disso, para que eu possa ter um retorno. Só que nada disso adianta se eu fizer uma vez só. Por quê? Lembra daquele slide que eu falei no começo, que tudo é temporário? Então, assim, se eu fizer uma vez só, talvez seja muito bacana, mas a felicidade que eu vou ter com aquilo, ela não vai durar muito tempo, né? Então, aqui eu ponho o símbolo do pulo do gato de novo, porque não é só a questão de você buscar todo dia. A questão a felicidade, ela tem que ser cultivada só hoje. Por quê? Porque o passado já passou. O que eu falei no começo da palestra já está no meu passado. E o que eu vou falar no próximo slide ainda está no meu futuro. Eu não cheguei lá ainda. Eu não tenho controle sobre nenhum dos dois. O que eu posso fazer, lógico, eu posso planejar, tentar planejar o meu futuro, imaginar o que eu gostaria de fazer. Mas o único momento que eu posso realmente mudar a minha vida e buscar a felicidade que eu gostaria é hoje. Tá? Então eu cultivo a minha felicidade hoje. Aí quando o amanhã for hoje, eu vou lá e cultivo minha felicidade de novo. Aí quando o final do mês for hoje, eu vou lá e cultivo de novo. Aí, sei lá, quando o AG do ano que vem for hoje, a gente se encontra e a gente cultiva a nossa felicidade de novo. Tá? Por quê? Porque a felicidade ela não é um fim em si mesmo. Ela é mais uma direção para onde aponta os seus esforços pessoais. Tá? Você não pode chegar até ela. Se você colocar a felicidade como teu objetivo de vida, é que nem aquela coisa. Dia 31 de dezembro, resolução de ano novo. Ano que vem eu não vou beber, não vou fumar e eu não vou comer nada que engorda. Aí você dorme. Na hora que você acorda dia 1º, o que você faz? Você abre uma cerveja, acende um cigarro e começa a comer lá um torresmo ou alguma tranqueira qualquer. Ou seja, não adiantou nada, né? Então, você imaginar que você vai colocar a felicidade como o teu objetivo é a mesma coisa que você tentar encaixotar fumaça. Você não vai conseguir, você vai ficar tentando e não vai conseguir. Ok? Então eu queria falar um resumo aqui agora, disso tudo que eu falei, tá? Que é assim, a felicidade ela está pelo caminho, de forma que para encontrá-la você precisa ter o seu amor próprio, seu próprio espaço e ouvir a sua própria voz interior. A partir daí é possível descobrir quais desejos são genuinamente seus e compreender que se pode estar feliz boa parte do tempo. Não ser feliz, mas você pode estar feliz boa parte do tempo. E essa é uma parte aqui que é imprescindível. E após aceitar o que te traz felicidade, muita gente não aceita o que te traz felicidade. Tá? Eu sei que aquilo me traz felicidade, mas eu vou atrás de outra coisa, porque eu não aceito aquilo porque minha mãe falou que aquilo não é bom. Ou, sei lá, a sociedade diz que aquilo não é bom, ou que você não devia estar fazendo aquilo. É muito importante você aceitar o que te traz felicidade, assumir isso. E a partir do momento que você aceita, você tem que decidir estar feliz, sair em busca dos seus objetivos e do seu próprio caminho todos os dias. Independente da instabilidade do sistema. Não importa, do ambiente. Tá? Trabalha com computação, já pensa em sistema, deu pau no sistema, não. É instabilidade do ambiente. Tá? E assim, para encerrar, eu gostaria de contar uma historinha, não sei se vocês já conhecem essa do Para que serve o horizonte, que é o seguinte, estava o pai lá com o filhinho dele olhando o pôr do sol e o horizonte ali na frente, né? E aí o pai estava lá olhando e o moleque correndo para lá e para cá, anda para cá e tal, não sei o que. Daqui a pouco o moleque volta com uma cara enfesada, né? O pai, o que foi que aconteceu? Por que você tá bravo? Ele, eu descobri que o horizonte não serve para nada. Aí o pai,
mas como assim? Como você chegou a essa conclusão, né? O que você está pensando? Falar o seguinte, eu fiz um teste ali, eu andei um pouquinho para ver se eu chegava mais perto do horizonte, e aí não cheguei. Aí eu andei mais um pouco, e aí não consegui chegar. Aí eu pensei assim, é porque talvez eu estou andando muito devagar. Aí ele saiu correndo em direção do horizonte e não cheguei, ele continuou andando. Toda vez que eu andava, ele andava mais. Aí o pai virou para ele e falou, então, é exatamente para isso que serve. Eu falei, como assim? Não entendi. Você andou um pouco, ele não foi um pouco mais para frente? Foi. Aí você andou mais um pouco, ele não foi um pouco mais para frente? Foi. Então, é para isso que serve o horizonte, para que você nunca se esqueça e nunca pare de caminhar. Obrigado. Era isso aí. $20 minutos? Vamos lá. Ótimo. Então, mais uma vez, para agradecer a presença dos palestrantes aqui, Braulio. Parabéns pela palestra. Obrigado. Uma pequena lembrança da mesa desse evento aqui entre amigos. Obrigado. Foi.